Bom dia a todos. Vamos fazer a oração inicial, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos de todo o mal. Que Deus, o seu reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Bom, vocês desculpem, no quadro que eu escrevi invertido da direita para a esquerda, como os árabes e judeus, mas às vezes na letra não fica certinha, porque a câmera do celular inverte. Então, o nosso estudo de hoje, Religião dos Espíritos, capítulo 29, versão prática, que é sobre a questão 627 do Livro dos Espíritos, que trata de um tema intrigante, porque em diversos momentos Allan Kardec afirma que a verdade veio toda por Jesus e que ele não veio, assim como Jesus não viera para destruir a lei, ele também não viera para destruir, mas para dar um cumprimento, porque ele estava sendo, digamos, um dos responsáveis pela implementação do Consolador Prometido. Eu queria fazer um adendo. Como eu estou aqui na escola e aqui eu uso o 4G do celular, aqui na sala a gente não consegue pegar o Wi-Fi, que ele fica muito fraquinho e fica caindo a ligação. Então eu não posso trazer o computador para apresentar um PowerPoint, eu vou ter que usar o quadro mesmo, escrevendo ao inverso, se eu precisar escrever alguma coisa. Mas eu queria pedir a todos, se tivessem dúvidas, já que eu não estou no Zoom, estou só na live do Facebook, que escrevessem nas caixinhas de mensagens, quando tiver qualquer dúvida ou comentário, né? Às vezes um comentário interessante, às vezes eu daqui não vou conseguir ler, se eu esquecer alguma coisa, eu vou ter que agradecer as pessoas que me lembrarem depois, que daqui eu não consigo enxergar, né? Então vamos ver a questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então esse questionamento foi feito pelo próprio Kardec, que nas questões anteriores os Espíritos já haviam respondido que a verdade é toda em Jesus. Ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. A salvação, a restauração da humanidade vem através dele. Ele é o mediador entre o homem e Deus. Então, o Espírito responde a Kardec: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, ou seja, frequentemente,
alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas por pouco. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância. E para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar as leis de Deus ao sabor de suas paixões, sem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Antes de iniciar o capítulo de Manuel, queria tecer alguns comentários, porque todos nós sabemos que os espíritos são os homens e as mulheres que viveram nesse mundo. Então, alguém pode contra-argumentar essa resposta dizendo: e por que os espíritos, que são as mentes desencarnadas, teriam mais liberdade de opinião do que nós? A explicação é muito simples. Reencarnados, nós estamos aprisionados numa estrutura física que limita não só nossas memórias, como também limita a nossa consciência plena, a amplitude de visão que nós temos a respeito das coisas. Essa limitação, ela é devida a que o espírito se manifesta através de um corpo, e o corpo, por sua vez, ele é submetido ao que o espírito diz aqui, as paixões. Eu já expliquei isso em outra aula. Quem explica muito bem essas paixões corporais foi o filósofo da igreja Santo Tomás de Aquino. Ele explica o porquê o espírito fica submetido às paixões, porque essas paixões são vitais. Essas paixões fazem parte do instinto de sobrevivência do indivíduo e do instinto de sobrevivência da espécie, que produzem então o instinto sexual e o instinto de proteção da família, que gera agressividade. Isso fica delimitado em duas glândulas principais: as glândulas sexuais, no homem os testículos, na mulher os ovários, e na glândula suprarrenal, que é a reguladora de toda a parte instintiva da ira do ser humano, que ela libera uma substância que é cortisol, que ativa, ela é ativadora do nosso sistema nervoso simpático. Então, um espírito elevado, ele pode superar essas motivações estruturais do corpo, mas a grande maioria se submete. Então,
Então, em geral, nós somos submetidos a muitos instintos: a fome, ao sono, à sede, ao instinto sexual, ao instinto de posse, ao instinto de proteção de si e da família, dos seus, né? A demarcação de território. Tudo isso é instinto animal, mas que está presente em nós através desses elementos constituintes da nossa estrutura corporal, ao qual podemos nos submeter ao reencarnarmos, ou podemos fazer o inverso, podemos submetê-los à vontade do Espírito, porque a vontade não é do corpo, a vontade é do Espírito. O corpo tem desejos, paixões, o Espírito tem vontade. Isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes nós trocamos, né, as expressões, e a expressão desejo, ela é mais coerente com a satisfação das paixões corporais, e a expressão vontade, ela é mais coerente com a nossa conexão com a vontade de Deus para nós. Então não existe vontade de comer, não existe vontade de fazer sexo, não existe vontade de brigar com alguém. Por que não é vontade? Porque nós não exercemos nenhuma influência, o Espírito não exerce nenhuma influência sobre aquilo, o corpo age automaticamente. Não existe uma decisão consciente. Pelo contrário, quando o desejo está forte, o nível nosso de percepção, de juízo crítico, ele fica estreitado. Tanto é assim que na psiquiatria forense, o juiz pergunta ao psiquiatra se a pessoa poderia controlar aquela falta de sentido daquele momento. Aí tem uma análise toda para poder o diagnóstico pericial dizer se é uma pessoa que tinha controle ou não. Mas quando o desejo é muito forte, há um estreitamento da vontade. Então o desejo e vontade, eles se antagonizam, justamente porque o desejo, ele está submetido às paixões, e a vontade é exatamente o inverso. A vontade é o Espírito submetendo às paixões. Uma pessoa com uma vontade muito grande, ela consegue vencer o sono, ela consegue vencer o cansaço, ela consegue vencer os seus desejos carnais. Isso em função de um objetivo a longo prazo. A recompensa não é vista, não é sentida. A recompensa dos instintos carnais é rapidamente sentida, e rapidamente perde-se também assim, o interesse, porque é muito rápido e muito passageiro. Mas vamos nos ater ao seguinte, que os espíritos desencarnados, eles livres dessas paixões, eles conseguem ver um alargamento de consciência maior, os espíritos superiores, é claro. Então diz Emmanuel no capítulo Versão Prática: reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos do seu tempo, quando ele respondeu aquelas perguntas, né, contando as parábolas, contando as alegorias, tudo com uma versão enigmática. Quando traçou a parábola do festim das bodas, o festim das bodas é a parábola que o rei dá uma festa e os convidados não vêm, então ele manda
chamar outros convidados, eles também não vêm. E aí ele pede para os servos trazerem todos que encontrarem na rua, porque a festa não podia ficar vazia. E um deles entrou sem veste nupcial, então foi excluído da festa. É uma parábola enigmática, né? Recordemos então, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho. Então, o Evangelho, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, ele pode ser empregado, né, para a solução dos nossos dilemas. E busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. É muito bom essa conotação que Emmanuel dá. A versão prática. Em que isso pode ser comutado numa... Vou pegar a hora. Como isso pode ser comutado numa renovação dos nossos propósitos, para que nós desenvolvamos a vontade, suplantemos os desejos e desenvolvamos a vontade. Compreendendo-se que todos os recursos da vida são pertences de Deus, anotaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. É parábola, né? Parábola. Jesus nos convidando para a lavoura, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Nos convida para essa seara. Os apelos do céu em forma de concessões para que os homens se ergam à lei do amor voam na terra em todas as latitudes, todavia raros registram-lhe a presença. Então aqui já é outra parábola, a parábola dos talentos, que são concessões. Talento é uma concessão. Concessão, por exemplo, uma pessoa compra alguns carros de transporte, uns ônibus com 30, 40, 50 lugares, e quer colocar os carros para circular. Só que ele não tem autorização para isso. Por quê? Porque o transporte é público. Uma vez os governantes não tendo condição de oferecer à população todos os transportes, todas as rotas de uma cidade, de um município necessárias, ele pode conceder a pessoas físicas, jurídicas, para prestar aquele serviço que vai ser pago parte pelo serviço público, pelo governo, e parte pela população, que vai usufruir os serviços dependendo do tipo de visão que o governante tem. Ele pode nem cobrar os serviços, porque a população já está contribuindo com os impostos, então ela tem direito a se locomover sem necessidade de pagamento. Enfim, essa é uma outra questão, mas tudo que está na nossa estrutura física e mental pode ser, e geralmente é, concessão divina. É como se nós tivéssemos a máquina, que é o corpo, e Deus fornece por empréstimo as condições que essa máquina pode funcionar. A força física, a rigidez do corpo, a saúde do corpo, a rigidez, né, a saúde mental.
dos órgãos, o funcionamento bom dos órgãos, da visão, da audição, da fonação, da digestão, da excreção, funcionamento global e harmônico dos órgãos. Então, quem está com isso faz um check-up e vem o resultado do check-up: visão boa, audição boa, aparelho fonador bom, cérebro está bom, digestivo, coração, circulação. Então, tem esse resultado. Então, doutor, não tem nada, nenhum tipo de... Não, o senhor está com saúde boa, eu preciso tomar remédio, não preciso tomar remédio. E vitamina, não tem necessidade. Tudo que tomar sem necessidade vai virar algum tóxico dentro de você, vai sobrecarregar o seu fígado para dissolver aquilo, vai sobrecarregar os seus rins para tentar eliminar. Então, não precisa se sobrecarregar de substâncias que o seu corpo não está precisando de nenhuma substância extra. Então, essa pessoa que está dotado dessa rigidez física e mental, ela é um concessionário de Deus. Deus concedeu a ela, né, na forma de um apelo, né, porque assim também o concessionário da linha de ônibus, ele tem que corresponder, né, se a população disser, ele tinha que vir até a minha rua, mas ele vem de lá para cá, não tem calçamento, o motorista não vem até aqui porque tem muito buraco, por isso, por aquilo, porque tem lama, tem isso, tem aquilo, ele não vem. Então, o poder público pode chamar o concessionário e dizer, nosso acordo é o seguinte: você ia explorar isso aí, ia receber pelo seu serviço, mas você ia cumprir o nosso acordo, que é cumprir a rota certinha, você não está cumprindo. Mas eu não quero botar meus carros nesse lugar que estraga, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo outro. Então, nosso acordo, eu também não posso manter essa concessão com você. Você não está cumprindo a sua parte, nós não vamos manter a concessão. É isso que é a concessão. Nós recebemos aquele corpo dentro dos propósitos de Deus para uma determinada função que, como diz Emmanuel, geralmente não é percebida como concessão. A pessoa confunde, assim como o concessionário do linha, essa linha é minha, eu não quero meu ônibus ir até lugar. Ele pode vir nessa prepotência, que é um absurdo, que é uma ignorância. A linha não é dele, é uma concessão pública. Assim também a saúde do nosso corpo não é nossa, é de Deus, é divina. Ele concedeu aquilo para uma finalidade. A lucidez e a capacidade mental também não pode ficar resguardada. Ninguém deve esconder conhecimento, porque esconder conhecimento, não divulgar o seu conhecimento, é um mau uso da concessão que lhe foi feita. Então, é necessário que nós democratizemos o conhecimento. Não só os governantes, eles precisam instaurar ensino público gratuito para todos terem acesso ao conhecimento em todos os níveis. Como nós, como concessionários das estruturas corporais, temos o dever, a obrigação de cumprir o que Jesus quer da nossa força física, da nossa lucidez mental, das coisas que nós estudamos, dos livros que nós lemos, das oportunidades que temos de aprender, para que aquilo se torne um bem público e que nós chegamos lá e ele diz assim:
não cumpriu a sua parte da concessão, ela vai ser tirada. E ela vai ser dada para quem cumpriu. Então, quem cumpriu, ele vai ter mais a sua concessão, e você vai ficar sem concessão, porque você não sabe usar o que você tem. Então, Emmanuel está mandando a versão prática das parábolas, né? Há quem recebe o dote da cultura, bandeando-se para as fileiras da vaidade, pensando que a cultura é dele, né? Há quem recolhe a mordomia do ouro, descendo para os antros da usura, achando que o ouro é dele. Quem senhoreia o tesouro da fé, prestem atenção, Paulo disse: ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, mas não tem amor. Então a fé, que é essa conexão espiritual com Deus, essa intimidade com Deus, ela pode não ser convertida em amor. Como se fosse assim, um aparelho que entra na conexão das ondas hertzianas, tudo, mas não consegue emitir. Ele só capta, mas não sabe emitir, né? Isso aí é a fé inoperante. Ela não opera, ela não transforma em obras de caridade. Quem senhoreia o tesouro da fé, preferindo ajustar-se ao comodismo da dúvida malfazeja. A dúvida e a insegurança. A dúvida é insegurança. A pessoa é insegura, não sei se eu posso, não sei se eu devo, não sei se eu devo conversar com a pessoa sobre isso, não sei se ela vai aceitar. É claro, meus irmãos, sempre que nós usamos o argumento que eu não sei qual vai ser a reação do outro, se eu falar, se eu fizer, nós estamos partindo do pressuposto que a gente só pode fazer as coisas se a gente souber o final da história. Não, nós estamos fazendo coisas sem saber o final da história. É claro que nós não sabemos, nós não temos presciência, então não sabemos mesmo, nós vamos fazer sem saber. Aí e se eu não for bem recebido? E se ele me fizer isso? Se me fizer aquilo? Se fizer, fez. Nós não temos segurança nenhuma nesse mundo. Não temos segurança nenhuma de nada. Nada tem uma garantia. Nós não temos garantia nem dos homens e nem de Deus. Deus não nos confere essa garantia de que nada de mal nos aconteça. Nós pedimos a Ele: liberta-nos do mal, livra-nos do mal. E o Pai dizia: do mal que subsiste dentro de nós. Quem exibe o talento da autoridade, isolando-se na fortificação da injustiça, é o juiz iníquo, o governante iníquo. Ele tem que administrar recursos, ele desvia esses recursos para ele e para aqueles que vão se calar diante do furto que ele está fazendo. Então ele tem que dividir aquele furto com as pessoas para que elas não falem. Quem dispõe da riqueza das horas, mantendo-se no desvão da ociosidade. O tempo é outro patrimônio. Quem tem oportunidade de fazer alguma coisa útil e não faz, fica ocioso, mata o tempo. Matar é uma expressão muito correta.
Dona Ruth Maria dizia muito isso aqui: matar o tempo é uma expressão acertadíssima, porque as pessoas estão justamente executando friamente uma dimensão que nos foi proporcionada por Deus, essa dimensão temporal. Nós estamos vendo aqui a dimensão espacial, mas nós não pensamos na dimensão temporal. Ela nos foi outorgada pela divindade para que nós a utilizemos com proveito para nós e proveito para todos, solidariamente. A Terra é um ser e cada um de nós somos células desse ser. Nós temos que nos coordenar, agir coordenadamente na saúde do planeta, cuidar dos nossos rios, das nossas florestas, cuidar da saúde dos outros, não expor outras pessoas a risco. Se há uma orientação científica de que eu me expondo, não necessariamente eu estou me colocando em risco, mas colocando a outros em risco, então se eu afronto esse desígnio científico para seguir políticos que desobedecem à ciência, que afrontam a ciência, então tanto ele como eu estamos nesse diapasão dos que estão sem noção, sem cognição social, sem entendimento da necessidade da sociedade. Essa ausência de cognição social, de entendimento do que é o bom para todos e que o bom para todos reverte para mim, essa falta de compreensão é uma pobreza muito grande espiritual. As pessoas que são assim, elas não são mansas, elas se iram, elas se inflamam com ódio, com rancor violento, com uma fúria devastadora, assim como queimam as matas, queimam os animais, queimam recursos até valiosos, recursos valiosíssimos, porque nós sabemos que as cobras, os ofídeos, né, eles têm recursos naturais que eles não alterando a fauna, mas mantendo a possibilidade dessa fauna se reproduzir, mas eles ficando uma parte deles em cativeiro para produzir soros e outros produtos, até medicamentos. Nós temos recursos naturais no Brasil que sustentam o mundo inteiro, em termos de medicamentos, em termos de energia, em termos de alimentos, e esses recursos estão sendo devastados para ser transformados em um único recurso, que é carne. A falta de visão dessas pessoas que são, digamos, capachos desses detentores do agronegócio e da pecuária, a falta de visão é que eles acabam perdendo recursos que são muito mais valorosos, valores agregados infinitamente maiores. Mas é isso, né? Nós estamos debaixo dessa situação calamitosa, uma calamidade. E quem frui o dom de ajudar, imobilizando-se no palanque da crítica? O que é a oportunidade de ajudar? É alguém que pode transmitir conhecimento, alguém que pode amenizar uma dor,
alguém que pode orientar informações todo de interesse global. Quase todos os detentores dos privilégio, de saúde, conhecimento, oportunidade, isso é um privilégio. Quase todos os detentores dos privilégios sublimes lhes conspurcam a pureza. Então nós sujamos, nós enodoamos os privilégios espirituais. Contudo, quando mais se acreditam indenes de responsabilidade de trabalho, quando a gente pensa que aquilo não vai, daí morrer morre todo dia, a mata é muito grande, a Amazônia é muito grande, Pantanal, aquele lugar daquelas onças pintadas, aquilo é muito grande, tem onça que não acaba mais, esse bicho não tem o que fazer, só fica fazendo filho. Cobra à vontade, tatu, esse bicho, preá, gambá, nossa. Então, entrando nesse, as pessoas estão se acreditando indenes, né? Não tem nenhum, não tem nada que vai ser debitado a ela de responsabilidade de trabalho. Eis que surge o sofrimento. Quando a pessoa está assim, no auge disso aí, vem as dores por mensageiro mais justo, convocando bons e menos bons. Então a dor vem para todos, a dor vem para todos, felizes e infelizes, credores e devedores, vítimas e verdugos no serviço da perfeição, e sacudidos nos refolhos do próprio ser, lá no nosso íntimo, né? Os pobres retardatários anseiam libertar-se do egoísmo e da sombra, consagrando-se, enfim, à obra do bem de todos, em cuja exaltação é possível reter a celeste alegria. Então, quando nós desencarnamos, entramos naquele processo de angústia, porque vemos que não fizemos, nós solicitamos vir sem nada disso. Nós solicitamos vir sem nenhuma possibilidade, para que nós consigamos desenvolver a parte íntima, sem nenhuma facilidade, sem nenhum dom, sem nenhum talento, para que a gente possa desenvolver o talento interior. Entretanto, ainda aí, mesmo a pessoa ali na expiação das necessidades, repontam desditosos, espíritos rebeldes, agressivos e ingratos. A agressividade é uma violência produzida pela ingratidão e pela percepção errada das coisas. A visão egoística, egocêntrica do mundo faz com que a pessoa sempre se ache credor de mais coisas. Eu quero mais isso, eu quero mais isso, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Então isso aí, quando ela pediu, no plano espiritual, pediu a expiação, quando chega na expiação, ela se revolta de novo. E vem a fúria para eles. Porém, a vida nessa fase reserva tão somente a cessação de desejo de avanço e reajuste. Só um segundinho, gente. Só um segundinho que é uma pessoa me chamando, eu já vou. Bom dia, mãe. Eu falei com ele.
Tá bom. Aham. Tá certo. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amém. Obrigado. São problemas que estão acontecendo. Alguma coisa hoje queria me impedir de vir para a escola para as 10 horas fazer o estudo do suicídio. Foram forças assim que vieram de todos os lados para me impedir. Mas eu precisava fazer esse estudo daqui, por deficiência minha. Por deficiência minha. Então a vida nessa fase é tão somente cessação do ensejo de avanço e reajuste, porquanto jugulados pela própria loucura são forçados na treva a esperar que o futuro lhes oferte ao caminho o tempo expiatório em cárceres de dor. Então a dor, ela é uma forma de depurar a nossa sensibilidade. Quando chega aquele cúmulo da dor, a pessoa desperta para sair daquela loucura. Por isso nós vemos tanto sofrimento no mundo. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos, tende na paciência a companheira firme. Todo mundo que está em luta, peça a Deus, não para a luta acabar, mas para ter a paciência e a capacidade de suportação. Nós não podemos pedir para acabar, porque nós não sabemos o grau dos nossos débitos, mas nós precisamos pedir forças, os elementos, sabedoria, força, sabedoria, para saber agir, sem medo, senão nós vamos ficar reféns do mal. Não podemos ser reféns do mal. Mas se a gente não ceder, nós corremos perigo. Nós corremos perigo de qualquer jeito. Então é melhor não ceder, porque senão vai crescendo e chega um ponto em que não há solução. Então nós temos que enfrentar. Tem uma hora que nós temos que enfrentar e agir com firmeza. E aí as forças espirituais vêm ao nosso encontro para nos dar força. Então, tende na paciência, companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete de luz. Olha a veste nupcial, né? É túnica da paz. Então a pessoa tem que entrar sem raiva. Não sabe como que esse entrou? Talvez ele tenha entrado sem gratidão, né? Com raiva por aquele rei de tanta coisa e ele não tem nada, né? Oi, não, você não vai poder aqui ficar com essa veste, sem a veste nupcial, você não vai poder ficar. Então são vários elementos que constituem esse nosso processo evolutivo quando nós estamos no sofrimento. Nos humilharmos. Então, se nós estamos sendo humilhados no trabalho, se estamos sendo caluniados, não adianta levantar a voz, procurar obrigar a pessoa a se retratar. Nada disso adianta não. O que mais funciona é nós aceitarmos a humilhação. Porque aquilo é um tratamento do nosso espírito, que a dor da humilhação é maior quanto maior é o nosso orgulho. Mas eu não sou orgulhoso, mas sofro muito com humilhação. Então é orgulhoso.
quanto mais sentimos a dor da humilhação, mais significa que ela está cortando arestas muito proeminentes nossas. O seu tratamento de humilhação vai ser doloroso, porque você tem muita aresta de orgulho, muita ponta. Vamos fazer? Vamos embora. Pode anestesiar? Não, não pode anestesiar, tem que ser cru. Tem que ser cru. Vamos embora, tem que cortar, vamos cortar. Então a pessoa sofre. E quanto mais sofre e mais aprende a resignação, menos dor sente. Porque é interessante, eu vou fazer um estudo sobre a dor, porque a dor, ela aumenta com a nossa revolta. A dor física mesmo. Se um escravo, por exemplo, ele sofria aquelas chibatadas todas e alguns morriam, se eles, como a maioria era humilde, aquilo já era um alívio, porque eles produziam endorfina, aliviava a dor deles. Então um carinho, a produção de endorfina é um carinho que Deus faz a todos que são pacientes e humildes. É uma graça divina para os que sabem resignadamente ser humilhados, porque sabem que eles têm dívidas. Esse é o estudo de hoje, a versão prática. O Evangelho, se não for traduzido em versões práticas, ele vai ser um tesouro guardado, né? Um tesouro guardado, e muitas vezes a pessoa não sabe nem onde está o tesouro. Eu conversei com uma moça na semana passada que ela teve um ancestral não muito distante, digamos, por volta de 200 anos, no início do século XIX, que ele morava aqui nessas terras, né, de campos, e tinha muitas terras. E ele escondeu ouro. E antes dele desencarnar, as referências que ele tinha para a localização do ouro, as referências que eram árvores e prédio e tudo mais, tudo isso já tinha sido transformado. Não havia mais os prédios, não havia os pontos de referência para ele encontrar. Então ele cavou muito, e não encontrou. E ele desencarnou nessa tortura mental. Isso acontece quando nós temos esses tesouros, não utilizamos, deixamos aquela riqueza perdida, inútil, e tentamos achar e não conseguimos. Não temos as referências, não temos os pontos. Então a pessoa pode desencarnar na tortura. Quem desencarna na tortura mental chega lá, evidente, em mais tortura mental, que é a culpa, né? O remorso, ele é torturante. E esses espíritos torturadores, eles, quando vem uma pessoa torturada pelo remorso, eles colocam a pessoa para ficar vendo as causas
do erro dele. Eles são vingadores. Eles fazem no plano espiritual, em certas regiões, eles fazem julgamentos sumários, condenam as pessoas como se eles fossem Deus. Onde é explicado isso é no livro Libertação. André Luiz fica apavorado com esses tribunais das regiões inferiores, tribunais sumários, que a pessoa é julgada sem defesa, sem oportunidade de defesa, só a promotoria lendo as culpas da pessoa, e o juiz impassível, cruel, determina os piores castigos. Então é o mal condenando o mal. André Luiz fica tão impressionado com essa visão que ele pergunta para Gubbio: mas como que Deus permite isso? Como que Deus pode permitir isso? Quem quiser ler a resposta, lê a resposta de Gubbio no livro Libertação. Essa pergunta é a mesma pergunta que João Paulo II fez quando visitou na Alemanha os museus do Holocausto, que os alemães eles conservaram. Nós sabemos que no Brasil colonial foram desenvolvidas várias técnicas de tortura para os escravos. Na cidade de Campos dos Goytacazes existe um livro de uma pesquisadora da USP chamado Campos da Violência. Foi uma tese de doutorado dela que ela depois transformou em divulgação científica. Divulgação científica é quando a pessoa pega aquela tese difícil, cheia de nomes difíceis, cheia de forma difícil de entender, e transforma num livro fácil de ler. É o mesmo conteúdo em forma mais palatável à inteligência média. Esqueci o nome da pesquisadora, mas ela pesquisou sobre campos da violência. Então aqui eram pesquisadas formas de torturar, cortar o pé pelo meio, ou tirar todos os dedos do pé, esticar a pessoa numa cama em que ia rodando os braços para cima, ia rodando as roldanas e esticando para desconjuntar as juntas todas. Então eram feitas enterrar coisas assim terríveis. Nós não podemos acreditar que o perdão é simplesmente: tá bom, meu filho, está perdoado. Então não é assim. O perdão de Deus é um canal que oportuniza a reparação. É aquilo que Zaqueu prometeu a Jesus, que ia reparar o mal que ele tinha feito. Isso que é a reparação. E quem repara a mais é melhor ainda. Nós temos balanços de créditos e débitos, mas nós precisamos saber que muitas vezes a necessidade de reparação é fundamental. Então vamos ficar para o mês que vem o estudo da orientação espírita, do livro Religião dos Espíritos. Nós estamos fazendo um estudo do livro dos Espíritos através do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, porque aí a gente não só vê o comentário de Emmanuel, como vê a questão do livro dos Espíritos. Então é isso.
Olha, Deus, só todos dentro de mais uns 40 minutos nós vamos estar aí fazendo um estudo sobre suicídio. Desculpa que eu não prolonguei muito a aula por causa da minha insegurança em relação a esse tema. É um tema que me dói muito. Então, eu precisava estar aqui protegido pela aura desse ambiente para que eu possa dar vazão a essa possibilidade, né? Agradeço a presença de todos. Quem quiser deixar perguntas nos comentários, mais tarde eu respondo, tá? A paz de Cristo, que Deus nos ouça os corações, nos conforte em nossas necessidades, aumente a nossa capacidade de visão e a nossa capacidade de aproveitar as oportunidades que nos são conferidas nessa vida.